Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estamos aqui para mais um tópico sobre conhecimento pedagógico. Falaremos hoje sobre alfabetização e letramento. Meu amigo, minha amiga, você sabe a diferença da alfabetização e do letramento? Sabe ou não sabe? Alfabetizar e letrar é a mesma coisa? Não são temas que são iguais, são parecidos, com interdependência até, mas não são temas iguais. Letramento e alfabetização são temas diferentes que nós vamos ver hoje, tá? Então, o que vem ser uma pessoa alfabetizada? Uma pessoa alfabetizada é aquela que conhece as letras, sabe codificar e decodificar um texto, mas não necessariamente compreender o que esse texto quer dizer. Então, uma pessoa alfabetizada é aquele que chega na sua sala de aula, você está dando aula, aí você chega e dá um texto para ele, fala assim, lê esse texto. Ele, daqui a pouco, depois de ler, ele fala assim, professor, mas eu já li, não estou entendendo nada. Esta pessoa é, de fato, alfabetizada, mas não é letrada. Ser letrado significa entender o texto e interagir com ele, ter condição de fazer com que esse texto seja compreendido e seja modificado, podendo ser modificado pelo próprio leitor. É aquela pessoa que já tem todos os mecanismos de interação social e sabe que o texto pode ser um fruto dessa interação social, tá? Então, o termo letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy, né? Que pode ser traduzida como a condição de ser letrado. Literacy significa, né, ou literacy significa ser letrado, tá? Então, como é? Literacy, essa palavra aqui, tá? Eu não falo inglês, então essa palavra aí, correto? Então, vem do inglês e deve ser uma palavra que pode ser entendida como ser letrado. Isso aí, tá? Então, vamos lá, entender de fato. Opa! Aqui. O indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, tá? Vamos pegar a perspectiva do letramento, que hoje tem uma pequena diferença sobre como era nessa época aqui, tá? Então vamos pegar uma pessoa que pegue um ônibus de um determinado ponto a outro. Todo dia ele pega ônibus e ele é totalmente analfabeto, certo? Essa pessoa consegue, de fato, pegar o ônibus, porque ela conhece que aqueles números, ela pode até não saber o significado, mas ela conhece aqueles números e sabe que todo número igual vai ser o ônibus que ela deve pegar, tá? Chamamos isso de analfabeto. Só que um analfabeto funcional. Analfabeto funcional é aquele que sabe interagir com as coisas mesmo não entendendo o seu processo, tá? Ou aquele que entende o processo, mas não consegue compreender todas as perspectivas daquilo que ele entendeu. Então, o analfabeto funcional também é aquela pessoa que lê, esse exemplo que eu dei agora há pouco, leu, ele sabe ler o texto, mas não consegue entender o texto. Então, é uma pessoa que domina os mecanismos de codificação e decodificação, mas não consegue entender o texto. Então, o indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, tá? A alfabetização alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, domina as técnicas de codificação e decodificação. Letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Consegue entender o texto, consegue dar uma visão, consegue ter um posicionamento crítico em relação ao texto. Extrapola os limites da leitura e da escrita somente. Tá? Extrapola os limites da codificação e decodificação. Tá? Entenderam? Alfabetizado, codifica, decodifica. Letrado, além disso, consegue interagir com esse texto, consegue descobrir para que esse texto serve, consegue ter um senso crítico em relação a esse texto, tá? Vamos lá. Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita.
Assim, o educando deve ser alfabetizado e letrado. Então, presta atenção. Olha isso aqui. Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da escrita e da leitura. Tá? Então, eu preciso aprender textos, eu preciso aprender a ler e escrever e perceber para que essa leitura e essa escrita desse texto está servindo. Quem que escreveu? Por que escreveu? Quais são as perspectivas ideológicas de quem escreveu? Como eu vou manipular esse texto? Como eu vou interpretar? Como é que eu posso modificar? O que esse texto vai trazer para mim de importante? Isso sim é uma pessoa letrada. Tá? Então, portanto, letramento e alfabetização são conceitos diferentes. São coisas diferentes. Tá? Mais uma. A linguagem é um fenômeno social, estruturada de forma ativa e grupal do ponto de vista cultural e social. Então, presta atenção. A linguagem é um fenômeno social. Linguagem é como eu vou desenvolver a língua. Tá? Como eu vou utilizar a língua que eu falo, o idioma, né? A língua portuguesa. A palavra letramento é utilizada no processo de inserção numa cultura letrada. Tá? Então, a linguagem é um fenômeno social, eu aprendo a língua portuguesa quando eu nasço, né? Eu nasci, me interajo com quem fala a língua portuguesa, sou um falante, aprendo a falar a língua, certo? Aí, a palavra letramento é utilizada no processo de inserção numa cultura letrada. A cultura letrada é uma cultura que produz conhecimento, produz cultura, e esta cultura não é acessível somente através da alfabetização. Essa leitura está no contexto da vida social e ela é distribuída através das palavras, de tudo que você conhece. Mas codificar e decodificar não necessariamente vai fazer com que você adquira esse processo cultural. É necessário outras perspectivas, outra forma de interação com o mundo. Então, na medida em que o cidadão ele tem essa interação com as coisas, ele vai, através da leitura, conseguir perceber as coisas que estão culturalmente envolvidas na escrita. Tá? Então, não é necessariamente um alfabetizado que vai ter a condição de encontrar na sociedade todas as perspectivas de cultura de uma sociedade letrada. Tá? Somente aquele que aprende a interagir com as coisas, a interagir com a leitura, a ter a perspectiva de conhecer outras perspectivas, outra perspectiva de conhecer perspectiva não, ter a perspectiva de conhecer outras formas de leitura de um texto que não só de codificação e decodificação. E isso deve ser desde pequeno, tá? Vamos lá. A discussão do letramento surge sempre envolvida no conceito de alfabetização, o que tem levado a uma inadequada e imprópria síntese dos dois procedimentos como prevalência do conceito de letramento sobre o de alfabetização. E não é. Letramento e alfabetização são coisas diferentes, tá? Aqui, ó. Não podemos separar os dois processos, pois, a princípio, o estudo do aluno no universo da escrita se dá concomitantemente por meio desses dois processos, a alfabetização e pelo desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, o letramento. Então, olha aqui, ó. Primeiro, a alfabetização, que eu falo, é a codificação e decodificação. Letramento é desenvolvimento de habilidades da leitura e da escrita. Desenvolvimento de habilidades para fazer o quê? Perceber quais são os elementos que estão contidos na leitura e na escrita. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Se uma escrita for muito superficial, eu não preciso ser letrado para entender. Tá? Então, vamos pegar uma música. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu sozinho aqui sentado neste apartamento. Notem, eu não preciso ser uma pessoa letrada para entender isso. Por quê? Porque quando o autor escreveu esta música,
O que ele quis dizer foi exatamente o que ele escreveu. Ele escreveu o que ele quis dizer. Ao escrever o que ele quis dizer, ele exatamente está me mostrando o seguinte: olha, você decodificando, você entende o que eu falo. Certo? Isso não acontece, por exemplo, num texto mais elaborado. Num texto de desenvolvimento mais elaborado. Por exemplo, se você pega o Gilberto Gil, a música Novidade. Então ele fala: a novidade veio dar na praia, na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grão de rabo de baleia. Aí ele diz assim: a novidade era o máximo, um paradoxo estendido na areia. Uns a desejar o seu corpo de deusa, outros a desejar o seu rabo para ceia. Ele diz: ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado esse carnaval e de outro a fome total. Então, quando ele fala carnaval e fome total, ele faz uma comparação do carnaval, da desigualdade, com a sereia. A sereia não é desigual, metade um grão de rabo de baleia, metade a fome total, que quer comer o rabo da baleia. O outro, a metade do carnaval, que quer vislumbrar a sereia, a beleza da sereia, não é isso? Tudo isso faz parte do universo letrado. Eu só consigo fazer isso se eu tiver conhecimento, me apropriar de elementos culturais para poder trazer para a escrita e para a leitura. Fora isso, é codificação e decodificação. E eu não entendo todos os processos. Quando me perguntam, eu não consigo responder. Diferente da primeira música, em que a informação é colocada na letra, é colocada na palavra. Então, palavra, codificar, entender a palavra, significa entender o texto. Tá? Então, quando eu falo de alfabetização, estou falando de codificação e decodificação. Quando eu falo de letramento, eu desenvolvo habilidades de leitura e de escrita. Eu desenvolvo habilidades que vão colocar para o entendimento do texto tudo o que eu conheço, todos os elementos, a minha criatividade, meu senso crítico, tudo isso. Tá? Eu estou falando de letramento. Tudo bem? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.